São estas as duas fases do projeto. Projeto, ok. Essa fase de intervenção durou 6. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Quase tudo que um estudante universitário faz, o mais difícil é começar. Lembras-te assim de algum momento da tua vida que tenhas, algo que tenhas visto, ouvido, pensado, que te tivesse impulsionado a experimentar o voluntariado? E nomeadamente o tipo de voluntariado que tu fazes? É assim, se calhar eu contextualizo o projeto primeiro, Ok. está bem? Eu sou aluno de doutoramento e tenho uma área específica que sempre foi trabalhar com a população mais velha, idosa, e sempre tive esta ideia de trabalhar com os que estão nas instituições, nos lares, porque são a população que mais fragilizada, que mais necessidades tem, e portanto era uma população que me despertava algum interesse. E a nível do projeto de doutoramento, eu tenho uma intervenção no âmbito do meu doutoramento, mas antes de ter esta intervenção eu e o meu grupo de investigação pensámos que seria interessante perceber qual é o contexto destas pessoas, quais são as características desta população. E então fomos para as instituições avaliar a população e percebemos que há um contexto muito difícil, não é? Um panorama complicado a nível de saúde, a nível dos estados depressivos. E então não só realizámos a nossa intervenção enquanto aluno de doutoramento, mas quisemos ir além disso e entramos em contacto com as instituições, com a Câmara, para tentar dar um seguimento a nível de impacto social, portanto não ficarmos apenas pela questão da investigação, mas temos que fazer alguma coisa, o que é que podemos fazer e reunir os diversos parceiros e fazer mais. Portanto, o Observatório foi o ponto base e agora nós estamos até com um projeto financiado, conseguimos financiamento para dar resposta a diversas áreas que afetam o envelhecimento, nomeadamente o exercício físico, a nutrição, a interação social, portanto, a intergeracionalidade. Portanto, há diversas áreas que nós queremos atuar na vida desta população e conseguimos através do Observatório, que foi o ponto de partida. Então daqui a pouco vou pegar nessa parte financiada e vamos explorar isso. Gostaria de saber o que te fez escolher em uma primeira fase o Observatório da Pessoa Idosa em detrimento de outros projetos de intervenção social nesta área. Em primeiro lugar, nós sempre trabalhámos, já estive em diversos projetos na área do envelhecimento, na Universidade do Porto, mas sempre muito focados na comunidade, naqueles que residem na comunidade. E nós percebemos que na comunidade já existem diversos projetos, já existe muito a ser feito, só que as pessoas que residem nas instituições não têm as mesmas oportunidades. Portanto, a partir dessa ideia e também muito impulsionado pela questão da pandemia, o impacto foi maior na população que reside nas instituições, decidimos então optar por focar-nos mesmo no Observatório da Pessoa Idosa, que incide na população que reside nas instituições. Portanto, ele é direcionado a pessoas com mais de 65 anos, residente em ERPI, não é? Exato. Ok, só dar um bocadinho de contexto, o Observatório da Pessoa Idosa é um projeto do Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer, da Faculdade de Desporto, em parceria com a Divisão de Saúde da Câmara Municipal de Gaia. E pelo que pude compreender, e tu já me disseste, há uma fase primeiro estatística, observação, e uma segunda fase interventiva. Tu entraste em ambas, correto? Podes explicar um pouco melhor então este processo? Numa primeira fase, nós quisemos perceber as características da população. Portanto, avaliámos uma grande população em diversas instituições, 12 instituições do Conselho, e percebemos que realmente há diversas subáreas que estão em falta, nomeadamente a parte física, a parte cognitiva, a parte psicológica. Depois, com estes dados objetivos que nós obtivemos, decidimos, ok, vamos aos órgãos de poder local, que têm poder para fazer aqui a mudança, e vamos falar com eles e vamos apresentar estes dados e depois dar também algumas opções. Uma dessas opções passou pela parte interventiva, que é com exercício físico. Nós selecionamos as pessoas que mais necessitavam, mais fragilizadas, e fizemos grupos de exercício físico nessa população. E tivemos alguns resultados interessantes, além da melhoria da qualidade de vida, da felicidade, do estado depressivo, também conseguimos melhorar o estado funcional de algumas pessoas, portanto, pessoas em que estavam em cadeira de rodas conseguiram voltar a andar, pessoas que estavam em andarilho conseguiram passar para uma canadiana, portanto, conseguimos melhorar aspectos físicos que depois têm um impacto no dia-a-dia desta população.
estas as duas fases do projeto. Projeto, ok. E já agora, quanto tempo durou essa fase de intervenção? Essa fase de intervenção durou 6 meses. Nós tivemos alguns grupos a começar em 3 meses, e como nós não tínhamos recursos humanos, não era financiado na altura, houve uns grupos que iniciaram nos primeiros 3 meses e depois outros grupos iniciaram nos últimos 3 meses. Certo. E gostava então que me falasses um pouco das ações concretas que levaste a cabo neste espaço de tempo, de que forma é que elas se entregam com a tua formação, que já disseste que fazem parte do teu projeto de doutoramento, e que partes do trabalho achaste mais gratificantes também? Portanto, nós com este projeto, além de termos esta questão dos dados e depois tentar mudar o que é o paradigma que se vive nas instituições, fomos ter com os órgãos de poder local e também sensibilizámos, fizemos uma campanha de sensibilização pelas diversas instituições, demonstrando que se pode melhorar alguns aspectos da vida destas pessoas. E o que nós conseguimos foi que uma das instituições ofereceu-se, voluntariou-se para candidatar o nosso projeto. Nós conseguimos financiamento e neste momento estamos a atuar nas diversas instituições do Concelho de Gaia, nos diversos domínios, seja na parte nutricional, temos uma equipa multidisciplinar, seja na parte nutricional, na parte do exercício físico, na parte da interação social e, além disso, estamos também a capacitar, a dar algumas ações formativas e informativas à equipa técnica e aos funcionários, de forma a sensibilizá-los para diversos fatores que nós achamos que têm impacto direto na qualidade de vida destas pessoas. Portanto, este projeto, que agora o financiado chama-se Mais Anos, Mais Saúde, do Centro de Acolhimento da Serra do Pilar, em Gaia, este projeto ultrapassou o que era o início, o projeto Observatório, e pretende mesmo fazer a mudança, não só nos diversos domínios, mas também mediar, através da capacitação, através de parcerias, fazer a mudança efetiva nas instituições, mudando, por exemplo, pequenos detalhes, pequenos procedimentos que são realizados nas instituições em prol da qualidade de vida e da melhoria da saúde desta população. E aqueles idosos que tinham sido selecionados numa primeira fase agora continuam a ser acompanhados por esse segundo projeto, é isso? Exatamente, os que entraram numa primeira fase, eles gostaram tanto Sim. e quiseram entrar e estão a entrar nos diversos grupos de exercício físico, também na parte nutricional e nas outras atividades que nós temos. Pensas que ele se vai prolongar e que eles continuam a ser acompanhados, ou a certa altura as características do projeto vão mudar, ou vai ter um caráter mais periódico ou algo assim, e as pessoas vão ter de autonomamente continuar a implementar os hábitos que vocês começaram? Portanto, o projeto tem a duração de 2 anos. Sim. A nossa ideia é dar ferramentas às instituições, explicar a importância deste tipo de ações e a esperança de que eles mudassem ou mudem algum dos procedimentos que já têm. Obviamente que isto é complicado, envolve aqui outros fatores económicos, envolve ter uma equipa multidisciplinar, porque estamos a falar de uma população muito fragilizada. Por si só, eles não podem, não devem, não conseguem fazer um programa autonomamente. Obviamente nós tentamos promover estilos de vida mais saudáveis, serem mais ativos, alimentarem-se melhor, mexerem-se mais, mas esta mudança tem que ocorrer por parte das instituições. A nossa esperança é que o projeto tenha duração de 2 anos, vamos sensibilizar, continuar a fazer este trabalho. Queremos fazer parcerias com as diversas entidades dos setores da saúde, do setor social e tentar criar aqui algumas recomendações do que é que deve ser mudado nas instituições ou o que é possível de se fazer que não requeira um investimento económico muito grande e fazer essas pequenas mudanças. E a minha esperança é que nos próximos anos passe a ser uma rotina das instituições este tipo de projetos, este tipo de atividades que vejam como parte integrante dos cuidados, dos modelos de cuidado que já existem nas instituições. Sim. E mesmo se seguir esse caminho, pode ser expandido a outros locais e pronto, vamos ver o impacto que pode ter. És estudante de doutoramento. Durante o teu percurso académico até aqui, já tinhas abraçado alguma experiência parecida? E como concilias o voluntariado com o restante do teu doutoramento? Pronto, as restantes obrigações.
Enquanto estudante da Universidade do Porto, já estive envolvido em diversos projetos no âmbito do envelhecimento, sendo muito focado, lá está, na comunidade. O último em que participei chamava-se Body and Brain e também envolvia a questão de exercício físico com uma população com diagnóstico de demência e os seus cuidadores. Estes projetos em que eu estive envolvido tiveram sempre um fator de investigação, um fator de intervenção, são todos projetos interventivos, mas nunca demos o passo seguinte, o passo de tentar fazer a real mudança, não só investigar, mas traduzir aquilo que é a investigação feita para o que é que podemos aplicar na nossa sociedade e fazer a mudança. Nesse tipo de projetos nunca tinha entrado, apenas nos de investigação. Algo com que fiquei com curiosidade há pouco, a tua ação passa agora por mais uma componente organizacional, formar novos colaboradores e... Sim, o projeto Mais Anos Mais Saúde, do qual eu sou o coordenador, coordeno uma equipa, desde alunos da Universidade do Porto, temos nutricionistas, temos gerontólogos, temos pessoas profissionais de exercício físico. Portanto, passa por coordenar, falar com todas as instituições para todas adotarem o mesmo tipo de protocolos, andarem todas à mesma velocidade, digamos, e depois passa também muito por ter novas ideias de como é que nós podemos mudar e fazer aqui a ligação entre o que nós fazemos nas instituições e depois os órgãos de governação local e as entidades sociais e de saúde, como é que nós podemos fazer, em parceria, fazer a mudança. Ok, que é algo que muitos projetos provavelmente morrem na praia nessa fase. Exato. Muitos projetos são de investigação e depois termina a investigação e o projeto acaba e não há continuidade ou não há uma tradução daquilo que é os achados para o contexto de sociedade, não é? De que forma te percebeste do mito de que o exercício físico tem efeitos negativos nos idosos, se é que esse mito achas que continua prevalente, e notaste resistência aos cuidados por parte das pessoas que deles beneficiaram? Ainda existe muito, e acho que é cultural, de que a população mais velha não se deve cansar, não se deve mexer, porque já trabalhou a vida toda. E também existe a ideia de que ser uma pessoa mais fragilizada não pode fazer determinadas atividades, não se pode cansar. Isso é completamente errado e até contra a saúde da própria pessoa. E quando nós fomos para as instituições, nós pedimos exatamente as pessoas que se encontravam num estado de maior fragilidade e mais vulneráveis. E numa fase inicial há sempre reticências por parte das instituições, há sempre até dos próprios participantes, porque nós realizamos um treino progressivo a nível de intensidade, não fazemos animação ou ocupação de tempos livres, não é? A nossa ideia é mesmo intervir no âmbito da saúde e nesse sentido tivemos alguma resistência inicial, mas que com o avançar do projeto e nós também tivemos e fizemos esse papel de trazer as entidades a verem o que é feito nas sessões. Levámos os órgãos de poder local a assistirem às sessões, as diretoras técnicas, a equipa técnica e demonstrando objetivamente, não é? No local, eles perceberam que realmente pode ser feito, é benéfico e os próprios utentes gostaram. Sim. Gostam e gostaram. A nível dos utentes também existe essa ideia, eu tenho 80 anos, eu tenho 90 anos, já não posso me cansar, já não posso fazer. E nós realmente, durante as sessões, fomos demonstrando que aos poucos, obviamente adaptado às capacidades de cada um deles, conseguem integrar, fazer parte e melhorar e evoluir a nível da progressão das sessões. Focando agora mais no voluntariado, o voluntariado com idosos é bastante diferente dos outros tipos de intervenção. E é algo que a maioria das pessoas não arrisca abraçar, talvez por algum receio. Para quem esteja a pensar fazê-lo ou gostaria de o fazer, mas tem algumas dúvidas, eu gostaria que expusesses alguns desafios, mas também gratificações que retiras deste tipo de trabalho e se há alguma noção comum sobre o voluntariado com idosos que queiras desmistificar. Portanto, trabalhar com esta população é desafiante. É desafiante porque estamos a falar de uma população muitas vezes abandonada pela família, que não tem uma rede social extensa, não tem vários amigos, várias relações sociais. Portanto, a nível psicológico, muitas vezes estão com estados depressivos.
e tem alguma resistência a integrar novos projetos e a abraçar pessoas externas. Portanto, é um desafio. Obviamente, com o nosso projeto, nós temos uma parte que é mesmo do projeto, uma parte estrutural, as sessões, mas depois fazemos todo um trabalho por fora, aparecemos de vez em quando para os visitar, oferecemos uma lembrança, tiramos fotografias, brincamos com eles, vamos a passear. Portanto, há todo um trabalho por fora que tem que ser feito, porque eles têm uma carência afetiva muito grande. E o que eu digo sempre, porque eu vim da Faculdade de Desporto e nós já tínhamos mestrado na terceira idade e temos lá um projeto Mais Ativos, Mais Vida Pequena com a população idosa, eu digo sempre aos estudantes e aos alunos que quem quer integrar esta área tem mesmo que gostar, tem mesmo que sentir um afeto por esta população. E também tem que perceber que esta população merece todo o respeito e dedicação por parte deles. Portanto, são uma população que já viveu uma vida extensa, a nível de conhecimentos, são uma fonte riquíssima de conhecimentos e não devem ser tratados como crianças, nem como coitadinhos, nem devemos ter pena no sentido pejorativo, mas que os devemos tratar como se fossem os nossos avós, os nossos familiares, porque eles são avós ou familiares de alguém, não é? E essa é a recomendação que eu faço para os estudantes que querem fazer voluntariado ou outro tipo de ações nesta população, que faça por gosto. Obviamente que é um caminho que não é um caminho fácil, é um caminho difícil, vão levar muitas negas por parte desta população, por parte das instituições, por parte dos familiares, vão sentir-se, como eu me sinto muitas vezes, impotente em mudar, em fazer mais, em mudar alguma coisa, porque temos os nossos limites, não é? Apesar de devemos tratar eles como se fossem nossos familiares, não são nossos familiares, portanto temos um limite até onde podemos ir, mas que o façam por gosto e com paixão, digo eu. Acho que é um ótimo conselho. Gostava agora de saber um pouco dos teus planos para o futuro. Tencionas abraçar mais projetos como este ou outro tipo de projetos em que tenhas vontade de fazer a diferença? Portanto, eu no futuro, eu quero sempre manter este tipo de papel social que tenho neste momento, quero dar continuidade a este tipo de projetos com impacto social e além disso também quero continuar na academia a nível de investigação e descobrir causas, descobrir fatores que possam influenciar a vida desta população. No futuro, portanto, o projeto iniciou em fevereiro deste ano, são 2 anos. Eu acho que o projeto tem tudo para correr bem, para ter sucesso, à vontade não só das entidades, das instituições, mas também dos órgãos de poder local em fazer a mudança. Portanto, eu prevejo que no futuro se consiga dar continuidade a este tipo de projetos, estender a mais instituições, estender a outros contextos, nomeadamente, por exemplo, centros de dia, a nível da comunidade, criar a ponte entre a universidade, os próprios estudantes e a sociedade, nomeadamente no âmbito aqui do envelhecimento, saber que todos temos um papel social, que todos temos que pensar como é que podemos melhorar a nossa sociedade e revejo-me no futuro, se tiver essa oportunidade, em dar continuidade a este tipo de projetos. Ok. Estamos agora no fim da nossa conversa. Eu gostava de saber, enquanto um dos vencedores do Prémio da Cidadania Ativa, se pensas que este tipo de reconhecimento, que tipo de importância tem por parte da UP? Eu acredito que nenhum dos vencedores realize os seus projetos a pensar que no prémio ou no reconhecimento. Nós fazemos por uma causa e por vontade em melhorar algo na nossa sociedade. Mas este tipo de reconhecimento, o que eu acho que permite é demonstrar que, lá está, temos que ir além do que é limitado pela parte da academia, pela parte da universidade, aquilo a que nos propomos, ir mais, ceder. E este tipo de reconhecimento permite depois ter uma divulgação daquilo que é feito, ter a participação ativa das diversas entidades, porque há um reconhecimento de uma grande instituição, que é a Universidade do Porto, e também a validação do percurso que, no meu caso, tenho vindo a fazer nos últimos anos em relação a este tipo de projetos na área do envelhecimento, sendo um dos desafios da sociedade atual, não é? Sim, que reconhecem as tuas escolhas, não é? Sim. Ok, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Eu gostei muito da conversa e desejo-te a maior sorte em tudo o que queiras abraçar no futuro. Obrigado, igualmente. Obrigada.